Retomando aqui a nossa pauta, agora a gente vai ter um painel bem bacana de um assunto que está bem quente no mercado, que é a questão da reforma tributária, que vai afetar diretamente, né, os pagamentos, e em particular o split payment, né, que é outra discussão bastante interessante aí, que provavelmente no futuro eu pessoalmente acredito que vai ser uma plataforma tão eficiente, tão potente, talvez quanto o Pix, né? Começando inicialmente com as empresas e no futuro chegando até a ponta no varejo mesmo. Então, eu acho que tem muita gente interessada nesse tema e a gente, para discutir esse assunto, vai chamar aqui a Caliane Abreu, que é a líder da Women's Leaders in Fintech. Obrigada, Caliane, para moderar. Para fazer parte do painel também a Lisiane Santos, que é do Mercado Livre. Obrigada. O Ricardo Pandur, da Century. A Irene Romão, da Núclea. E o Guilherme Martinez, da UAB de São Paulo. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Caliane, eu sou advogada tributarista, a consultora do Almaló Advogados e também fundadora da Women Leaders in Fintech. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou dar um spoiler, sabe por que esqueceram a cadeira dele? Porque a gente foi dar aula ontem no curso da televisão com a Women Leaders in Fintech sobre reforma tributária. E quando terminou a aula, ele falou, então, pessoal, vamos todos para casa ler o regulamento. Isso é vingança, viu? Bom, pessoal, vou apresentar aqui agora, vou passar para vocês. Por favor, cada um se apresente. Bom dia. Tá funcionando? Tá. Eu sou Lisiane Santos, estou no Mercado Livre, responsável pela reforma tributária, e aceitei aqui, muito honrada, o convite para falarmos desse tema tão, né, um hot topic aí de split payment, que envolve as empresas de pagamento e todo o ecossistema tributário, né, que vai ser bem desafiador. Então, obrigada pelo convite, espero que gostem da discussão. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Martinez, eu sou coordenador do Núcleo de Meios de Pagamentos e Fintechs OAB São Paulo, também sou coordenador do GT Tributário da BIPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, e advogado tributarista do Grupo Stone Co. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Pandur, sou um dos diretores de pagamentos da Accenture. Obrigado, Regina, pelo convite, Kalani ali por moderar todo o painel. Venho acompanhando todas as questões de split payments, reforma tributária, né, junto com a FINS associados, a BIPAG, Zeta, Febraban, a Abex, a BBC, a PINF, desde 2024. Então, o que a gente aqui vai, inclusive, passar não é algo que a gente discutiu um pouquinho, não. Foram muitas reuniões para chegar aqui. É um prazer, né, estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, junto aqui com os colegas que participaram muito ali do nosso dia a dia. Eu não aguento mais ver o Pandur, gente, desde 2024. Você vê que a intimidade tá forte. Né? Eu vejo mais o Pandur do que meu marido. Bom dia, obrigada pelo convite. Sou Irene Romão, da Núclea, responsável pelas esteiras aqui de liquidação. Então, boleto, cartão, TED, Pix, Open Finance, passa aqui toda a jornada da Núclea. E via a PINF, né, pela Associação de Infraestrutura Bancária, a gente participa na Accenture desde o início, porque os meios de pagamentos envolvidos dependem muito aqui da liquidação da Núclea e como a gente pensa na eficiência para gerar o menor impacto para todo o ecossistema. Então, por isso, N reuniões aqui, né, Pandora, a gente discutindo como que vai funcionar essa integração, mas acho que durante o painel a gente vai comentar bastante aí dos desafios e oportunidades. Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta para todos, né? Eu acho que é muito claro e evidente que a tecnologia veio nessa reforma tributária, inclusive até como uma forma de extinção do crédito tributário com split. Então, temos agora o split, temos toda a apuração assistida, tem a DERE também, que é famosíssima. Então, há agora uma infraestrutura praticamente fiscal quando chega ao ponto de pagamento. Para vocês, nas discussões, empresas, qual é a mentalidade hoje que as empresas precisam ter com essa reforma tributária e essa alteração na questão de pagamentos e infraestrutura fiscal? Calma, um de cada vez. Eu vou começar aqui para quebrar o gelo.
quando a gente começou a ver a reforma, né, quando virou a 214, ao passo que eu olhava os pontos e os conceitos, ela nunca foi algo específico de uma área tributária. Ela muda a empresa toda, porque o seu time comercial, que faz relacionamento com principalmente B2B, tem que explicar como é que ele vai ter o benefício do crédito tributário. Seu time de experiência vai ter que incluir CBS e IBS na jornada. Seu time de operação vai ter que estar preparado para tirar as dúvidas dos clientes. Seu time de tecnologia vai ter que aprender a implantar não só o split, mas vai ter que implantar DERE e todas as outras obrigações que são necessárias, relatórios se segue. Então, mudou a forma que não era, antes eu vendia, tinha lá meu preço, depois o time lá do fiscal, tributário, contábil fazia ali os batimentos, fazia o pagamento, acabou. Agora tem uma conexão muito maior. E o split, ele é um dos que foi um catalisador para isso também. Porque o que né, foi o raciocínio muito do governo? Eu já tenho um sistema eletrônico de meios de pagamento muito avançado no Brasil, cartão, boleto, TED, Pix, as TEDs, que ainda são muito grandes em volume financeiro hoje, com uma nota fiscal eletrônica que também no Brasil é muito avançada. Então eu vou juntar esses dois mundos e fazer com que isso aconteça. Então, a partir de ano que vem, né, que já começa a reforma, né, com as alíquotas do CBS lá, já no valor full, é importante pensar em toda essa jornada, porque sempre se falava o impacto no caixa, o impacto no crédito. Agora vai ser a hora de colocar na prática e pensar isso numa jornada fim a fim. E como que as empresas, tanto na visão fornecedor ou, né, pagando ou vendendo, usam os mecanismos corretos para ter maior eficiência. E o split, um dos casos, principal, ele acelera, porque a partir do momento que você faz o pagamento e tem a liquidação, você já tem o direito ao crédito quando você é um adquirente, né, um comprador, que a gente sabe que o adquirente aqui no nosso mercado são as empresas, né, de capturas credenciadoras. Então, isso daqui é um ponto importante, né, para todo mundo começar a interpretar e a estruturar dentro de casa. Tem outros sim que a gente vai explorar, mas eu vou deixar os colegas também comentar. Eu acho que a principal quebra de paradigma é em relação ao momento, né? Hoje, no sistema atual, você faz todas as suas transações, executa seus negócios, e cálculo e pagamento de tributo é uma outra coisa, ocorre num outro momento. Acho que a reforma tributária juntou esses dois momentos em um único, garantindo que o pagamento do tributo vai ocorrer imediatamente ou muito próximo ao fato, né, a operação. E também trouxe a questão de que eu estou falando de um futuro bem mais para frente, isso vai demorar um pouco para acontecer, mas você não vai mais ficar preocupado se, olhando 5 anos para trás, você tem muito tributo que não pagou. Eu acho que também, de novo, num futuro bem mais para frente, o compliance vai mudar também, né? Porque você vai ser muito pontual. As questões de compliance vão ser muito pontuais, compliance fiscal, quero dizer, né? Porque a partir do momento com a apuração assistida, a partir do momento que você teve os 15 dias, 20 dias ali para revisar se a apuração assistida está certa ou não, você confessou dívida, né? Não é mais agora você paga e por homologação, dali 5 anos, então você tem que ter uma estrutura de compliance muito robusta. Isso também está mudando, e o split payment é protagonista nisso, na minha opinião. Com relação à tecnologia, acho que a tecnologia vai ser uma grande aliada por parte das empresas, né? A gente fala da DERE bastante diariamente, né, Pandur? Mas para quem acaba não sabendo o conceito, a DERE é a declaração de regime específico para empresas e setores que estão no regime específico. Serviços financeiros, instituições de pagamento são uma delas. Quando a gente vê a DERE, ela não só traz uma dificuldade muito grande, mas ela traz uma ampliação de obrigações acessórias que a gente já tem, principalmente no setor de pagamentos. A gente vai ter uma DERE transacional, ou seja, diariamente a gente vai ter que identificar operação de todas as operações de crédito, todas as operações que a gente tem ali com relação à transação de um MDR, de um Pix, quem é de base aqui, quem é de setor de pagamentos também. Então vai ter que ter essa conciliação muito parecida que a gente já tem na DIMP mensal, mas vejo que a gente está cada vez mais estruturando diariamente para isso.
Sem tecnologia, você não ia conseguir fazer isso. E o nível de tecnologia que você vai ter internamente na companhia é principalmente identificar onde você vai capturar essa informação para poder colocar. Reforma tributária, principalmente para fim de preenchimento da DERE, você não vai simplesmente no contábil para poder alimentar ela. Você vai ter que identificar de fato onde essas informações estão sendo alocadas em cada setor da companhia para poder capturar, identificar e poder passar elas. Então, acho que a tecnologia vai passar não só por um quesito que ela viabiliza a reforma, mas é um meio quase que inevitável que as empresas vão ter que adotar para poder adquirir, principalmente, acho que o setor de serviço específico ali, o setor financeiro vai ter que enfrentar isso. Quando a gente olha o setor de pagamento, então, a gente vai ter regime de caixa no setor de pagamento. Hoje a competência, tem uma transição aí de 7 anos, Deus queira, né? Seja só isso. Mas a gente tem uma transição longa à nossa frente também, com 2 modelos, destino e origem, convivendo no mesmo modelo, praticamente com o mesmo balancete, e tendo que identificar via contas ali também. Tudo isso vai via uma tecnologia para você poder identificar. Obviamente, o compliance fiscal bem colocado vai alterar bastante. Vai ser um aliado muito grande dessas empresas nisso. Para não ficar repetitiva, né, vou tentar olhar o que ficou de fora. Eu acho que até Pandora entende que a gente começou em 24, porque quando a gente fala reforma tributária, quem que a gente começa a colocar nas reuniões, né? Entrou tributário, entrou todo mundo do mercado financeiro que olhava o pagamento, mas não, a gente teve que olhar a jornada desde a captura da transação, colocando o time do RP, o consumidor. Então, assim, acho que a reforma tributária vai trazer novamente um pioneirismo para o Brasil, como é hoje já em pagamentos, trazendo o tributo para o momento da liquidação e da transação e até uma educação para o próprio consumidor. Porque dependendo da transação, o boleto hoje é gerado pelo fornecedor, então eu tenho que doutrinar que no momento de geração do boleto ele tem que colocar a nota fiscal e os tributos. Só que quando a Irene vai fazer o Pix e até de consumidora, o que é IBS, o que é CBS, o que é número da nota fiscal? Então vai ter toda uma mudança na jornada e na cadeia do consumo para que isso funcione de uma forma atrelada, para que isso tenha um benefício fiscal na questão do recolhimento e também da questão do crédito. Então, acho que a gente colocou tantas pessoas da cadeia de pagamento, da cadeia de consumo, para que a gente conseguisse olhar tudo que é impacto, para a gente achar a melhor construção técnica e sistema para que não gerasse tanto impacto para o consumidor. Por isso que a gente está falando aí de uma reforma que vai até 2033 e gradual, para que não gere impacto para todo o ecossistema. O que eu acho que vai mudar bastante é a questão de análise dos modelos de negócios. Quando você conversa, especialmente com o governo, há declarações de que se a economia não quebrar, a reforma não foi bem feita. Isso significa por quê? Por conta da base ampla de créditos. Vai haver a ideia é que haja uma verticalização, porque aí você vai começar o quê? A contratar outras empresas para prestar os serviços que não são o seu core business para você poder tomar o crédito. Então, isso faz com que as empresas passem a olhar uma eficiência estratégica e operacional muito grande e surgem aí com essa história da tecnologia, dos serviços financeiros, novos produtos. E como você bem colocou, Irene, o Brasil está sendo altamente pioneiro nisso, nessa infraestrutura fiscal, trazendo tecnologia, pagamento e o tributo. E já estamos aí com algumas visitas, né, do governo, especialmente Receita Federal, para os países, né, estrangeiros, para falarem sobre o split. Então, vocês acham que, de fato, tudo acontecendo, né, muito bem em 2027 até 2033, a gente vai estar, mais uma vez, já temos isso com o Banco Central, mas Receita Federal e todo o, digamos assim, ecossistema fiscal no Brasil pioneiro? Eu entendo que sim. Eu acho que quando a gente olha a Europa hoje, a Europa está comemorando semanas atrás, Bélgica, Espanha, comemorando a emissão de nota fiscal eletrônica e o pessoal estourando champanhe, a gente em 2006 já estava fazendo isso. Quando a gente olha o split, estudou bastante até no próprio modelo, você tem Polônia, que adotou um split, um modelo nada igual ao brasileiro, um modelo super inteligente, Itália, Costa Rica, Colômbia, algum modelo também, mas ninguém nunca conseguiu fazer a conciliação de crédito e débito no momento da liquidação do imposto. Isso que a gente está fazendo é algo único. E, para fins, quando a gente olha de fisco, é um desejo do fisco muito grande. O real-time taxation, ele poder, obviamente, identificar isso. Então, obviamente, acho que vai ser uma tecnologia que vai ser exportada, mas, principalmente, como o Pandora muito bem colocou, a gente vê que a reforma tributária e a tecnologia e os negócios que viabilizam essa, principalmente quando a gente fala do setor de pagamentos, a agitação da economia, é uma coisa muito brasileira, vamos dizer assim, né? A gente vê a explosão que foi o Pix, a gente exporta o Pix para o mundo inteiro também. Então, eu acho que não só
só todo o modelo de arrecadação de recolhimento vai ser algo que está sendo discutido lá fora, já está sendo discutido lá fora, mas principalmente a tributação do serviço financeiro. Quando você olha a tributação do serviço financeiro que a gente tem a possibilidade de dedução. A gente vai ter dedução, despesa de captação, a gente vai ter série de serviços financeiros que você pode deduzir e vai tributar tão somente a margem. Quando você olha países que fazem isso, China tributa juros brutos, né? Obviamente a alíquota é muito pequena, vamos comparar com o juros brasileiro aqui também, se a gente considerar só Selic, 15%, o ICC, o custo de crédito no Brasil está em 24%, 25% em janeiro, fevereiro de 2026. Imagina com a alíquota de 10%, 12% o potencial que teria isso. E você vê que a própria Europa já iniciou diretivas, a própria Comissão Europeia, para poder alterar a regra de isenção que eles têm há 20 anos do IVA, para poder viabilizar uma tributação de dedução igual a gente está fazendo. Estou estudando. Então, acho que vai ser algo que o Brasil vai ser pioneiro e vai ser um laboratório. Muito bom. Pandu, para você agora. Falando sobre tecnologia. Estamos aí diante do split, de toda essa adaptação a notas fiscais, né? Começou com a adaptação às notas fiscais. Temos as questões ainda das obrigações acessórias que adere ou a do plataforma digital, como a gente estava conversando, se vai ter ou não. E vimos uma corrida aí, né, de empresas querendo estar em compliance com todo esse marco regulatório. Na sua experiência na Century, como é que tem sido isso? Quais são as principais adaptações que as empresas precisam fazer para estar em compliance, especialmente no dia 1º de janeiro de 2027? E quais são as suas dicas para que quem não começou, que já começou, consiga, e no ano que vem, estar apto, né, já para seguir as regras da regulamentação? Separa aqui por partes que tem bastante coisa, né? Mas, primeira parte, né, 27, janeiro 27, a gente já tem agora as notas fiscais, né, já estão hoje muitas empresas já preparadas, mas esse é o primeiro passo. Notas fiscais, DERE, obrigações acessórias, tem que estar em janeiro 27 funcionando. Fato. E isso não tem como fugir. O que na Accenture a gente viu em muitos casos? Sempre começava olhando os sistemas que a gente chamava de fiscais. Seja um RP ou, e muitas vezes, ainda são customizados, tá? Não é raro de você ver empresas que fazem sistemas customizados também para emissão de notas fiscais. Ou controle fiscal como um todo. Então, esse daqui era o primeiro ponto. Mas depois disso, começava uma teia de aranha. Que você começava a olhar qual que era o entorno da alimentação daqueles sistemas. E você fala, eu tenho que mexer aqui. Eu vou ter que mexer nesse outro daqui. E aí depois chegava até o que a gente chama de sistemas origem, que é onde você começa hoje a vender, né, e até a receita, cobrar aquele seu produto, o seu serviço, para daí depois ter atualização. Então tudo isso daqui vai ter que ter uma cadeia de atualizações para você conseguir saber exatamente, porque muda, né, o imposto é por fora, não mais por dentro. Então isso é necessário para ter toda a transparência, toda a continuidade até chegar no sistema fiscal, para daí sim, preparar a nota fiscal e avançar. Essa é uma parte que ela é para todas as empresas, todo mundo tem que fazer por conta da reforma tributária. Os do regime regular tem que fazer nota fiscal, a gente que é do serviço financeiro tem que fazer a DERE, o pessoal do marketplace provavelmente vai ter o seu próprio, e assim vai. Então, cada um vai ter sua característica, mas vai ter que percorrer muito desses caminhos. O mercado financeiro, principalmente pagamentos, ele ganhou um brinde, que foi split. Porque além de fazer tudo isso, para 2027 a gente também vai ter que preparar o split. E aí vai mexer no quê? Nos sistemas, né? Ele pode depois até complementar que na Núclea tem bastante mexida também, mas onde eu faço hoje Pix, eu tenho que mudar a mensageria. Eu tenho que colocar o CBS, IBS e o documento fiscal. No boleto, mesma coisa. Na TED, a mesma coisa. Na TEF também. Cartão fica um pouquinho para depois, mas quando chegar lá o momento do cartão, vai mexer na mensageria também. Ah, são só 3 campos? Não. Né? Você tem que pegar na captura, você tem que trafegar ele, você tem que conciliar, você tem que estar preparado para trabalhar com essa informação. Ah, e é só isso? Não. Porque tem um super inteligente. Por quê? Ele muda o valor. Se você queira fazer um split de R$100 bruto, 80-20, né, o 20 de CBS mais IBS, volta a 15. Porque você usou 5 de crédito, concilia de novo. Então, você tem que estar muito bem preparado para fazer isso. Então, são muitos sistemas, né? A gente já falou, mas desde os RPs, do momento que você captura, do momento que você mostra esse tributo, do momento que você concilia, do momento que você emite a nota, do momento que você recebe o retorno, para estar tudo isso muito bem coordenado.
Nota fiscal começa primeiro, né? Depois sim o split vai entrando ao longo de 2027 para as empresas. Para a gente, como prestador de serviço, para o mercado geral, clientes, né, que vão usar o split como forma ali dos seus meios de pagamento. A gente só deu notícia de caos, né? Mas eu acho que no caos tem oportunidade. Então, escutando aqui vocês falar, especialmente porque cada um vai ter aqui uma experiência, né? A gente está falando da Accenture, da Meli, da Stone, também na Nuclea. O que é que vocês veem de possibilidade de produtos, não só fiscais, mas até mesmo no serviço financeiro? Porque eu estou falando isso, a gente viu recentemente o lançamento do primeiro split payment tributário, né, que foi feito entre o Banco Rendimento e a Reut, que nada mais é do que o RAD, né? Vocês conseguem ver outros produtos ou serviços acoplados ao split para o cliente, que facilite essa jornada, ou até mesmo conciliação de créditos? Eu acho que é um produto que ele vai começar a ser bastante usado pelas empresas, porque vai ter uma revolução com essas fintechs desculpa, não fintechs, com as techs, né? Qual a opinião de vocês? Não, com certeza, olhando todo o ecossistema, acho que vai gerar N problemas. Acho que hoje, não tendo a reforma tributária e não tendo split, já com N tipos de pagamento, a gente já tem uma dor de conciliação. Isso porque não tem o imposto envolvido. Então, acho que o benefício de soluções que vão ajudar nessa conciliação, porque tudo estará no mesmo documento, porque a gente está trazendo de um D30 para quase um D0, D1 instantâneo essa informação do imposto. Então, a previsibilidade de caixa, um banco entendendo todo o seu pagamento futuro, o que ele tem de imposto para recolher ou pagar, de repente até uma antecipação. A gente não fala só de split, né? A gente está falando de duplicado escritural, CNPJ alfanumérico, boleto dinâmico. A gente já está falando de split payments olhando a duplicado escritural, porque a antecipação desse recebível já tem que considerar o imposto na mensageria. Então, acho que, olhando numa visão macro, conciliações técnicas e financeiras para esse cliente e oportunidade de crédito são fontes de novos negócios aí que o mercado vai oferecer. Eu tenho participado junto com a equipe, e a Cris está aqui, que não me deixa mentir, muitas discussões com empresas de software, e a cada reunião que a gente participa, a gente descobre que pode ter um produto novo. Isso é excelente, ó, criatividade brasileira. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem direta, sim, eu acho que a reforma tributária, o caos traz oportunidade, foi como você iniciou a sua fala. E no ecossistema onde a gente está inserido, Mercado Livre e Mercado Pago, você consegue descobrir que você vai precisar, inclusive, de soluções que consiga conectar as necessidades de ambas as empresas com o universo de produtos que cada uma delas tem. Então, conciliação financeira, que agora passa a ser crucial, não é um negócio que depois faz, não, vai ter que fazer. Porque se para determinadas operações, eu fizer o pagamento pelo adquirente, por exemplo, como é que eu garanto que aquilo já deveria ter entrado como um crédito? Será que a apuração assistida vai vir com esse nível de acuracidade para eu confiar 100% de que aquele crédito entrou lá? Ou não? Eu tenho que olhar todos os pagamentos que eu fiz como adquirente, e não adquirente... que eu digo contribuinte, e fazer essa conciliação. Então, tem muito produto para ser desenvolvido. Minha visão é que eu acho que com toda essa complexidade, muita gente vai vender facilidade. Imagina, ele previa 20 de imposto, recebeu um crédito de 15. Peraí, o que aconteceu que eu recebi um crédito na minha conta de 15? É porque ele consultou no super inteligente que ele tinha crédito e ele estava prevendo. Exato. Então, acho que quanto mais detalhe dessa informação, acho que vai ser o suficiente aí para ficar transparente o processo. Gui, uma pergunta para você, que tem sido estudioso da reforma, acompanhando desde sempre no GT03, lá na OAB também, e na BIPAG e na Stone. A gente tem visto, né, você como advogado, assim como eu, essa positiva invasão da tecnologia, né, no setor fiscal. A sua ideia também é que a tecnologia vai facilitar a vida de quem está na empresa? Ela vai modificar mesmo o cotidiano em termos de horas gastas? Porque a gente sabe que o compliance brasileiro é um dos mais, digamos assim, sofridos em termos de horas, né, gastas para estar de acordo com a legislação. Você acha que a gente vai conseguir reduzir mesmo essa quantidade de horas trabalhadas e ter um time mais estratégico, digamos assim? Eu acho que no momento da transição agora, acho que vai passar por um momento bem turbulento,
que não vai ser tão fácil assim. Vamos só dar exemplos, pegar, por exemplo, a própria Deli. Se eu sou uma empresa que, por alguma razão, eu tenho um serviço financeiro que atrai ali, eu tenho que enviar a DERE, a declaração de regime específico, transacional, operação ali, que eu vou ter que identificar isso. Se eu for instituição de pagamento, é regime de caixa. Já tenho meu ISS aqui no regime de competência, já tem uma diferença com relação ao report que eu tenho de demonstrações financeiras. Provavelmente isso não se sabe ainda, mas algum meio de demonstração de contas contábeis transitórias, ou talvez algum demonstrativo fora para poder viabilizar isso. Homens horas para poder trabalhar isso também. Tecnologia é difícil você poder colocar isso também. Quando você vai puxando cada vez mais a corda, que tipo de serviço vai estar no serviço financeiro ou não? Ainda tem uma subjetividade com relação a isso, né? A gente teve várias discussões com relação ao que poderia ser acessório ou não acessório ao serviço financeiro. A gente tem uma noção de subjetividade mais ou menos horas para poder colocar em relação a isso. As próprias contas no balancete, né? Você vai ter que fazer um deparo ali, né? A gente teve em novembro, dezembro, comecinho de dezembro, primeiro layout da DERE, ali já tem um deparo que, teoricamente, todo mundo aqui já poderia começar a iniciar a fazer algum tipo de desenho. Obviamente, aquilo vai ser reformado com os código-tribos que, conforme o governo vai liberando nas atualizações. Mas isso também vai do nível de subjetividade. Quem tem conta mista, muita conta mista, vai ter que identificar uma a uma para poder identificar a tributação com relação àquilo. Lembrando que você ainda tem um tributo, o sistema anterior aqui. Reforma... A gente não está fazendo uma reforma, a gente está implementando um novo sistema em cima de um já existente e estamos arrumando o avião enquanto ele está voando. Acho que a tecnologia vai ser muito importante. Falar de produto de apuração aqui, eu acho que isso vai ser muito relevante. Você vai ter um motor de apuração para poder identificar, para poder capturar as informações, para jogar talvez num data lake, para você capturar onde estão sendo essas transações financeiras, para poder capturar aquilo, se foi caixa ou se foi competência, a depender disso, capturar suas deduções. Você vai ter que ter identificação com relação à sua apuração, né, para ver se de fato esse motor de apuração que a Receita Federal ou o Comitê Gestor liberar está confrontando com de fato o seu direito de crédito e débito. Então, acho que tecnologia vai fazer um papel fundamental, mas o olhar técnico da equipe vai ser muito específico. Acho que a tecnologia por si só não vai resolver o problema. Você vai ter que ter um direcionamento para saber onde é que vai, como toda tecnologia no final do dia. Muito bom. Irene, uma pergunta para você. Que ganhos de eficiência podem surgir ao conectar liquidação financeira e processos tributários? E você acredita que é viável criar uma infraestrutura compartilhada para acelerar a adaptação do mercado? Já somos, né, uma infraestrutura aqui na Núclea, né? Acho que quando a gente começou a discussão dos meios de pagamento, foi bem promissor quando a gente entrou na volumetria, né? Quais seriam as fases? Quais são os meios de pagamento que entrarão primeiro? A gente vai começar com B2B, B2C, e olhando o B2B e olhando volumetria, boleto, TED e cartão é o que a Núclea hoje processa como uma infraestrutura. A Núclea realmente foi criada pensando muito nessa eficiência do mercado financeiro. Então, desde 2017, quando vocês pagavam um boleto e ele vencia, quem não tinha que ir lá no centro da cidade pagar o boleto no banco emissor daquele boleto? Porque era o banco que fazia o cálculo dos juros, o banco que fazia o cálculo da mora. Então, a Núclea centralizou muito essa questão do ecossistema do pagamento de uma base centralizada. E ter essa base centralizada da Núclea, do boleto, da TED, do cartão, ajudou muito nos desenhos técnicos, quando a gente olhou o split, para uma eficiência para o mercado financeiro. Então, quando você fala que um PSP tem que se comunicar ao comitê gestor para validar o número de uma nota fiscal, o número do imposto, imagina a quantidade de PSP se comunicando simultaneamente nessa plataforma. A gente falou, não, peraí, existe uma eficiência, a Núclea já faz isso. A Núclea já é um canal de distribuição para gerar essa eficiência de consultas. Então, no momento do registro do boleto, a Núclea terá esse chapéu dessa validação. Não do repasse financeiro, mas garantir a fidúcia. Então, nos desenhos, a gente vai garantir essa eficiência para o mercado financeiro, e não só os bancos, mas qualquer PSP que estará envolvido no boleto, na TED, no cartão não entra agora. Mas tudo que a Núclea processa como uma infraestrutura, a gente conseguiu otimizar muito o processo. Mas a gente não tem a gente tem assimetria ainda entre os meios de pagamento. A gente ainda bate ainda um pouco a cabeça. Como que vai ser na TEF, que não está na Núclea? Como que vai ser o Pix, que não está na Núclea? Não existe base centralizada em alguns outros meios de pagamento. Então, como a gente tenta trazer essa mesma eficiência com que está na Núclea para as outras soluções? E acho que aí, tendo essa eficiência, a gente consegue garantir a segurança, como a gente já garante nesses meios de pagamento, né? E a informação, porque a gente falou muito trazer novas soluções. Mas nesses meios de pagamento, a Núclea será responsável em garantir
todo esse informacional para que gerem soluções de conciliação financeira para o mercado como um todo. E aí o nosso até 33, como que a gente avança também com esse chapéu de eficiência para gerar o menor impacto possível para toda a cadeia. Excelente, Liz. A gente estava conversando lá fora, né? E você comentando comigo, Amélia, a gente tem quase tudo. Como tem sido essa experiência, né? Diferentes setores, diferentes conhecimentos, times. Vocês têm buscado solucionar internamente ou você tem buscado parceiros externos? Como tem sido isso? E até se você puder falar um pouco da diferença de dificuldade enfrentada em cada setor, por exemplo. Acho que o ponto de partida aqui é entender que o Meli é uma empresa de tecnologia. Embora a gente tenha um monte de coisas, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, a gente já parte da premissa que qualquer desenvolvimento, você tem que primeiro considerar a equipe interna, né? Quantos desenvolvedores nós temos no Meli, assim, nem sei, são muitos. Então, falando de split especificamente, a gente já determinou responsabilidades, tanto é que a equipe que está à frente da discussão do split não é a equipe de techs, e realmente não tem que ser, é uma equipe de tecnologia. Techs é coadjuvante, né? A gente participa das discussões, a gente está em todas as mesas e tal, para dar direcionamento, mas quem entende da estrutura, da comunicação com a plataforma pública, para boleto já sai com a informação da nota, com o Pix não sai, vai e volta, aquela estrutura toda que foi discutida na FIM, aquilo a gente tem a equipe de tecnologia à frente, com o Tex ali dando o direcionamento. Então, por sermos uma empresa de tecnologia, a gente entende que, e também por sermos tão diversos, por todos esses produtos que eu te falei, a gente tem cripto, tem frete, tem varejo, marketplace, financeira, FIDIX, transporte, tem um universo de coisas. Eu acho que para a gente se preparar para algo tão disruptivo como é o split payment, faz mais sentido internalizar esse desenvolvimento. E claro que as coisas mais periféricas, né? Um software para conciliação, um report que a gente acha importante para outras equipes, isso sim, acho que dá para a gente terceirizar, né? Mas o mindset inicial tem sido, vamos nós termos aqui a inteligência, vamos primeiro entender isso aqui e ver como que a gente consegue acomodar em todas as funções. Falando de time, como é muito assim, é difícil até você às vezes encontrar com quem você fala sobre determinado tema dentro do Meli. Mas falando de reforma, primeiro, a gente tem um time de reforma, que é o time que eu estou à frente, com a equipe bem setorizada, né? A Cris à frente de fintech, tem uma outra pessoa olhando commerce, mas nós não somos, eu costumo falar que nós não somos o oráculo da reforma. Então, por que foi criado um time de reforma? Para que todo mundo saiba quem buscar. Mas você imagina você reformar, como ele falou, são 2 sistemas. Você reformar uma locomotiva a 500 km por hora, como é o Mercado Livre e o Mercado Pago. Então, primeiro tem que ter muita comunicação, então a gente está trazendo muito para perto as equipes de comunicação para que nos ajudem a divulgar o que estamos fazendo, o que é crítico, o que a gente precisa atingir em 1º de janeiro de 2027, né? Porque existe muita ansiedade, principalmente do negócio. O CFO vai num lugar e escuta falar que existe um desalinhamento sobre a DERE, sobre a informação de marketplace, aquilo vai te trazer responsabilidade solidária. Imediatamente, ele manda um e-mail. Como é que a gente está nesse assunto? Então, comunicação é a chave. E ter as outras equipes também de tributárias que estão envolvidas ali no dia a dia, muito conectada com a equipe de reforma, porque a gente tem muito produto ainda sendo lançado, muitos projetos em andamento, que você já precisa mirar no hoje, e como ele fica, esse projeto que você está trabalhando hoje, como é que ele fica em 2027 e lá em 2033. Então, precisa haver muita conexão, muita comunicação, e TI, assim, está sempre nas mesas, porque tudo você vai precisar desenvolver alguma coisa, né? Então, é mais ou menos assim que a gente está trabalhando. Não, excelente, é aquela coisa, né? Trabalhar no caos.
E vem as oportunidades. Agora, uma pergunta, pegando até o gancho aqui na questão do split, né? A gente sabe que o split no Brasil, ele está sendo implementado de uma forma diferente do resto do mundo, que era muito no B2B, né? E a gente vai colocar no B2C, especialmente na parte do B2B, mas especialmente no varejo. Como é que vocês estão vendo o split no varejo? Por isso que ele ficou para depois, né? É um tema muito bom, uma ótima pergunta. Porque o que a gente tinha quando a gente começou o projeto? Algumas premissas, alguns pontos de partida, né, fundacionais. Primeiro, que o mercado de pagamentos não tinha responsabilidade, acho que falou muito bem, né, responsabilidade solidária não é algo que estaria conosco, que a gente não deveria atrapalhar a experiência, né, de pagamentos que foi conquistada ao longo desses últimos anos e que trouxe o Brasil como ele é, e que os volumes hoje que a gente tem não deveriam ser migrados por conta do split. O mercado sim pode migrar, a gente pode ter estratégias, isso aí faz parte. Mas o split não tem que ser o fator de mudança. Então, quando isso chegava no varejo, tudo isso conflitava. Porque a experiência no varejo ela é muito importante. 1 segundo faz toda a diferença. Um volume, seja de Pix, seja de cartão, principalmente os principais meios no varejo, muda muito. A receita interna para as empresas de pagamento muda muito para todo mundo. Então, era muito sensível. E qual que era o outro ponto no varejo? O cliente pessoa física final, ou simples, não empreendedor, ele não tem crédito tributário. Então, o varejo ele não tem incentivo para fazer um split, porque hoje ele ganha 100, amanhã ele vai ganhar 80, só que quem pagou, né, vai ter o simplificado lá, que vai ser menor que isso, mas ele não ganhou aquele crédito. Então, ele possivelmente ia buscar onde que ele ia ter mais oportunidade de receber o valor cheio e não o valor splitado, só o líquido. E por conta desse racional, que a gente não decidiu ir para o varejo nesse primeiro momento. E falou, a gente vai onde tem o incentivo da reforma, que é um negócio aqui, o nosso negócio é a reforma. Qual que é o incentivo? É o crédito. As empresas elas vão estar estimuladas a usar o split por conta do crédito tributário. E aí, com isso, a gente foi para o B2B. O objetivo, começar, né, só para relembrar, com boleto, TED, Pix e as transferências internas, TEF, aprender, amadurecer, testar a plataforma pública do governo que vai ser lançada, né, por conta do split, ela é fundamental, é um dos tripés que a gente precisa. E aí a gente avança para o varejo com uma maturidade para que a experiência seja boa, que os volumes sejam bons, que a gente não tenha, de fato, nenhuma migração ou brechas para ele buscar um canal que seja com o valor cheio e o outro com o valor splitado. Isso a gente não vai poder deixar acontecer como uma das premissas. No B2B é diferente, então dá para aprender, dá para testar, dá para avançar com esses formatos, para daí sim a gente ter uma maior clareza de como que vai funcionar no varejo. Então, esse foi... E assim, o que eu falei aqui, acho que em 2, 3 minutos, foram 6 meses. Tá? Para chegar nessas conclusões, porque não foi nada fácil para a gente ter essa conclusão, essa clareza, né, de como que poderiam ser os movimentos do mercado. E eu ainda vou colocar mais um ponto. Quando chegar no B2C, no varejo, lá, tem uma questão de educação da população, que eu não tô vendo isso acontecer. Eu fico brincando que eu queria, tipo, o Zé Gotinha da reforma tributária, um sonho meu, sabe? Porque eu fico imaginando vocês, por exemplo, né, que estão na Meli. Talvez não tenha tanto esse problema, porque não tem loja física. Mas como é que você vai na gôndola colocar lá para o cliente que vai comprar? Como é que você vai explicar? Então, eu já fico imaginando assim, aquela fila no caixa tentando explicar, não, mas o valor não é esse, o valor é esse. Então, acho que tudo isso ainda está muito incipiente em termos de sociedade, né? Mas mesmo para a gente, Kali, a gente estava numa mesa de discussão com um negócio, um dia desses, falando de split payment, não mirando só essa primeira onda, mas já mirando lá na frente, quando já tiver o B2C, a gente está preocupados, inclusive, com o B2C, e nós fomos desafiados pelo negócio, não, mas isso vai me causar uma fricção de experiência com quem está comprando, porque a pessoa tem R$100 para fazer a compra. A hora que ela vai fechar a compra, ela vê que ela tem que pagar 109, ela vai para outra plataforma. E a gente teve que explicar que, olha, não é só o Mercado Livre que vai passar por isso, mas a gente entende a preocupação e, de fato, tem que haver porque o Mercado Livre é muito centrado nessa coisa da experiência do cliente.
né? É a entrega rápida, tem que ser fácil, tem que ser intuitivo. Então, o negócio está muito preocupado com isso, com esse ponto que vocês abordaram, o que o Pandur falou também, de causar essa fricção, essa quebra de paradigma, de novo, né? Mais um paradigma quebrado. Então, isso sim está sendo levado para as mesas, para como é que a gente enfrenta essa questão da experiência, né? Não deixar que a reforma seja tão traumática a ponto de fazer a gente perder negócio porque a gente não conseguiu trabalhar direito a experiência do cliente. Gui, você quer acrescentar? Não, mas é muito mesmo sentido, né? Quando a gente fala principalmente do Simples Nacional, a gente sempre dava o exemplo em mesa de discussão, fala assim, agora você vai no buffet, R$50 ali, vai chegar no final, tem a plaquinha de R$50, vai estar 60, 65. E isso vai para todo o customer experience do cliente. Então, quando você fala setor de meio de pagamento, o próprio MDR, o cara vai começar a ver ali por fora, antecipação ali por fora também, e questão de produto, isso aí é bem importante. O que o seu cliente é ou não? Se o seu cliente é sensível a crédito, de fato ele necessita do crédito, como você vai viabilizar isso ou não? Se ele não é sensível ao crédito, por alguma razão ele é o Simples Nacional que ele não precisa daquilo, como você pode viabilizar isso ou não e que tipo de estratégia tributária você pode ou estrutura para poder identificar isso. Então, tem vários modelos que você pode adotar para poder dar o melhor tratamento específico para o cliente, principalmente quando ele tem sensível ou não a crédito. Essa questão acho que o crédito é o nome do jogo da reforma tributária, e considerando que, caso ele não tenha essa educação, a gente tem feito, pelo menos lá dentro de casa, várias, às vezes, webinars. A gente fala que o SECOM do governo, Secretaria de Comunicação da Reforma Tributária, vão ser associações das empresas. Isso aí acho que é muito claro. A gente vai ter que educar isso ou não, para não ter, principalmente no caso do split, problemas que a gente teve no começo do ano passado, de quando teve, o Pix vai ser tributado, não vai? Quem estava no setor de pagamentos, nossa, foi aquela manhã, acho que todo mundo lembra, o nível de reclamação de dúvida que teve. Então, acho que quando o split entrar, esse tipo de coisa tem que estar muito bem enraizada já e já educada no modelo, assim, não, isso está acontecendo, isso não vai ter uma fuga, ou às vezes você pode perder uma venda com relação a isso. Então, acho que o Customer Experience, o casado com reforma, é muito importante. Né, você destacou bem, porque no indicador Pix, quando gerou a questão do Pix tributado, até hoje fala, o efeito da notícia do Pix tributado, porque todo mundo migrou de meio de pagamento, né? Acho que falando um pouco, antes a gente bater o martelo do B2B, a gente fez 60 reuniões, considerando todos os meios de pagamento. Então a gente já tem alguns exercícios feitos para cartão, para Pix-chave, mas a complexidade, a quantidade de entes envolvidos, o que a gente vai ter que educar o consumidor em relação a esse impacto. Não é simplesmente pedir o CPF na nota, né? Porque ele tem um vínculo e um crédito, uma compensação. É a questão do impacto do 50 virar 60, né? A ABEX, quantas reuniões a gente não teve na ABEX por conta da quantidade de entidades envolvidas numa captura de uma transação? Vou ter que colocar essa nota, esse tributo desde onde, né? Então, por isso que a gente começou, peraí, quem quer tudo, não tem nada. Vamos começar a fasear quais são os meios de pagamento, qual que é o impacto em relação ao crédito, para depois a gente olhar aí o que... O medo era muito na canibalização. Poxa, tem tributo no boleto e na TED, todo mundo vai usar o Pix. Não, vamos garantir o cartão e o Pix. Não, gente, mas a volumetria não é tanto no B2C, vamos olhar B2B que tem o impacto do crédito. Então, a gente foi tomando decisões ao longo do mapeamento, principalmente técnico e de impacto, para conseguir ter uma MVP1 aí para 2027. Eu acho que o recado aqui, especialmente desse painel, é que a reforma tributária não vai ser só a mudança de alíquota, né? Como Não. vocês já perceberam. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Eu queria a visão de vocês. Esquece crachá, coloca a visão de vocês como profissionais do mercado. Quando a gente fala de reforma, a gente normalmente tem 3 grupos, né? O alecrim dourado, que acha que tá tudo lindo. O cavaleiro do apocalipse, que nem esse aqui fez ontem. E, além de tudo isso, o centrão, né? Eu queria saber o que é que vocês são, como é que vocês veem isso, e falar, vocês todos participaram dessas discussões, especialmente com o governo. E a percepção que eu tenho é que está havendo uma aproximação do governo em conhecer melhor o negócio, que já começou lá atrás com a questão de transação tributária. Como foi esse contato, né, nessas tratativas com o governo? Acho que é importante falar um pouco, se vocês puderem, cada um de vocês, e aí também dar suas dicas do que fazer das empresas para poder começar 2027 direito com a reforma. Bom, CPF Lisiane aqui, né? Eu não sou um alecrim dourado, mas, mas eu acho que eu tenho que reconhecer
não sei se humildade é a melhor palavra, mas vamos com ela mesmo, porque não me vem uma melhor, a humildade em que o governo está enfrentando essa mudança. Nós temos participado de mesas para adere a uma delas, a própria declaração de marketplace, que eles estão querendo ouvir o contribuinte para falar como é que a gente desenvolve aqui a melhor solução para que vocês consigam nos dar a informação que a gente precisa. A coisa não está sendo determinada unilateralmente. Isso é algo que a gente precisa reconhecer. Mas eu vejo muitos furos ainda na reforma tributária e não tinha como você mudar um sistema atual sem colocarmos um sistema que tenha falhas. Essas falhas vão ter que ser corrigidas ao longo do tempo, da transição, enfim. Então, embora eu só acho que eu sou centrão. Eu também sou centrão. Eu sou meio caótico já, né? Mas acho que a reforma, tirando o CPF mesmo, é a reforma que a gente tem. A gente não pode ficar pensando no passado, foi o que passou, foi o que a gente conseguiu passar. Eu acho que o que a gente vê com relação ao governo, nas discussões que a gente tem praticamente semanal, foi uma aproximação muito grande para o governo poder entender, principalmente quando fala de serviço financeiro, como que pode adequar isso. Quando a gente fala principalmente da emissão de nota fiscal, a gente viu, acho que todo mundo passou o caos de dezembro para poder emitir ou não emite, por aí vai, a gente viu aí uma postergação praticamente longa, vamos dizer assim, de 6, 7 meses para poder tratar disso. É óbvio que a gente tem problema? Tem prefeitura que não adequou o sistema nacional, tem prefeitura que a gente não sabe como é que vai ser emitida, mas a gente vê tentando um encontro ali no meio. Eu acho que o principal ponto da reforma, talvez, acho que talvez faltava um pouco mais de previsibilidade com relação às alíquotas. Acho que um ano a mais seria ideal, assim, na minha percepção, para poder ter tudo isso. Mas não temos, a gente tem que jogar como jogo como a gente tem que jogar. As regras são essas. Mas eu vejo uma interlocução muito forte do governo para poder, principalmente quando fala de serviço financeiro, de entender e, obviamente, ter o menor impacto possível. A gente vai jogar um jogo que a gente vai ver tese de doutorado daqui até acabar o mundo, que é neutralidade. A gente nunca mexeu com isso. A gente fala, mas a gente nunca tratou de neutralidade tributária. A gente tem um princípio europeu com relação a isso, muito enraizado ali no nível europeu, e a gente vai começar a ver isso. A gente deu o exemplo do split aqui, está lá escrito, no artigo 37, agora do setor de split, que ele fala que o split não pode alterar os meios, não pode causar a diferenciação entre os setores de meios de pagamento, porque quando a gente estudou outros países, a gente viu que tinha alguns lugares outros mais remotos, que não tinham Pix ou outro, mas que o cara vendia ali no dinheiro mais barato e às vezes num meio de pagamento mais caro, porque ele sabia que tinha o split, não, faça aqui no mais barato no dinheiro. Então, estou quebrando a neutralidade. A gente vai ter que lidar com isso, a gente vai ter um judiciário que vai ter que lidar com isso também. Então, acho que isso vai ser, eu acho que o principal norteador assim, da reforma, que eu acho que vai basilar. E acho que é importante a gente ter, principalmente, decisões aí no futuro, desde legislação, seja solução de consulta. A gente viu que o governo está muito aberto para ter soluções de consulta com relação a isso também, para poder viabilizar que as dúvidas sejam respondidas e não impactar tanto os setores. Ele gosta de causar, mas não, deixa eu responder. Se bobear, a gente vai ficar todo no centrão, a gente já esgotou o tempo, então vou ser mais breve. Antes até de falar dessa parte, a dica que eu daria aqui para todo mundo, quase como o Gui falou ontem, estudem a reforma, né? Não é simples e não é só ler a lei e o decreto, mas é procurar também os outros fóruns, porque isso é fundamental, tá? A gente acha que aqui, com certeza, você abre seu computador, você tem a 214 decreto aberto ali numa abinha do Chrome. E a gente está todo dia olhando os artigos, o tempo Que todo. nada, ele carrega na bolsa impresso. Porque ela tem suas nuances e ela muda, como a gente falou. Não é só uma mudança de alíquota, é uma mudança de paradigma, uma mudança de forma de negócio. Então a dica é estude e aprofunde, porque muitas vezes que a gente foi falar com os clientes e as áreas de negócio, fala assim, gente, tem um elefante branco, um trem passando aqui, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Então precisa saber. Todo mundo vai precisar saber, né? Então, esse daqui é um ponto. Aí, indo para outra parte ali, eu com 16, quase 17 anos de Accenture, nunca tinha visto um projeto que o governo ficou tão próximo, sabe? Ainda mais a gente aqui, que fica em tecnologia, mais distante ainda. E esse projeto foi totalmente oposto. Foi com a Receita Federal, com o Comitê Gestor,
com os deputados, né, o G7 ali que foi instituído, a gente também foi conversar. Então, por quê? Porque eles realmente falam assim, eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu preciso da ajuda do mercado privado, da indústria privada, para entender como funciona. No GT3 a gente deu muitas aulas de como que funcionava, não só pagamentos, mas os serviços financeiros como um todo. No Split também foi a mesma questão de como funcionava, como que é a PCR da Nuclear, né? Ninguém nem sabe. Agora eles sabem falar bem o que acontece e tudo mais. Já dão Sabe? sugestões, inclusive. de Já mudança. dão sugestões. Ele falou, mas acho que esse evento DDA aqui não precisa, né? Pereira, Fazer. tira o DDA. Então o pessoal foi aprendendo junto para daí sim ter. E eu acho que essa parte foi legal. Em alguns casos, acho que teve mais. O que a gente sugeriu ficou. Em alguns outros, eu diria que ainda temos dificuldades, porque eles têm ali suas perspectivas. Mas eu acho que foi sim um projeto que o governo quis escutar para realmente fazer com que a reforma tivesse menos buracos. Buraco vai ter, concordo 100%, que isso daí a gente vai precisar num momento de transição, 27, 28 principalmente, ter muito ainda ajuste pelo que vai sair de agora para frente. Para não ficar muito repetitivo, porque eu estou no mesmo grupo do Pandor, né? O que veio muito do governo, e a gente falava acho que nas primeiras reuniões, e o mercado, principalmente Febraban, BBC, Abipag, Zeta, falava, já vamos trazer o governo desde o início nas discussões? Porque a gente já mostra qual que é a nossa dor, porque do jeito que a reforma está escrita, a gente não vai conseguir atender conforme o SLA, e eles precisam entender quais são as dores. E acho que esse momento em trazer o governo e explicar como funciona cada esteira, e aí a gente colocou cada entidade para explicar o seu meio de pagamento e sua dor, e a gente já trazendo propostas, e boa parte, 80%, foram os desenhos que a gente construiu sem a ajuda do governo. Eles acataram e aceitaram, óbvio, com alguns ajustes, né? Então, acho que essa parceria do governo, óbvio que Núclea, como a gente tem muito contato com o Banco Central, o Pix foi uma inovação do governo e deu certo por conta dessa parceria, eu acho que o Split ele tem que copiar um pouco o Pix. Eu falo que a reforma tributária é trazer o tributo instantâneo, né? Da mesma forma que foi o Pix. Se a gente já começa desde o início, entendendo quais são as dores, quais são os impactos, a gente consegue o 27. Concordo que se fosse um aninho a mais, acho que a gente respiraria melhor. Mas já que a gente tem essa data muro, a forma como a gente vem conduzindo, acho que é a melhor forma, e Receita, governo, FIM, todas as associações entenderam que se a gente não trabalhar junto, não sai e tem que sair, né? Eu brinco que Deus mora nos detalhes, né? É nos detalhes que vão ver as oportunidades, né? Pessoal, muito obrigada pela atenção, ficarem até próximo da hora do almoço para escutar a gente falar sobre reforma, que não é um assunto muito fácil de digerir. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço a Regina pelo convite para participar aqui do painel e a vocês por estarem compartilhando a experiência e conhecimento de vocês e as dicas. Muito obrigada. Obrigada a você.